Bom dia a todos. Eu sou a Carolina, sou articuladora de saúde da mulher aqui pela Regional de Taubaté, né? Departamento Regional de Saúde. Bem-vindos à nossa 13ª sala de encontro das redes de atenção às situações de violência do Vale do Paraíba e Litoral Norte. A gente já tem um ano aí, né? Um ano e um pouquinho, 2 meses nessa caminhada. Já discutimos aqui vários temas muito importantes para fomentar essa discussão no município, para fortalecer vocês dentro do município, para construírem ou realmente fortalecerem a rede de proteção de vocês, de enfrentamento às violências aí dentro do município. Essa é a nossa intenção. A gente traz os temas aqui com muito carinho, a gente pesquisa muito os nossos convidados, que tenham bastante experiência nessa jornada, que venham realmente para contribuir, para agregar, e que principalmente tenham experiências práticas e de SUS, né? Experiências que a gente consiga realmente conhecer as dificuldades, conhecer as facilidades de um sistema público de saúde, para a gente poder trazer experiências que realmente tenham aplicabilidade na vida de vocês e que vocês consigam implantar isso no município. Hoje o nosso tema é o ser adolescente como sujeito de direitos, como acolho e atendo. E quem vai conversar com a gente sobre esse tema é a doutora Ana Carla Pinto. Ela é médica, pediatra, vou ler o currículo aqui, com área de atuação em medicina do adolescente pela Sociedade Brasileira de Pediatria, com experiência clínica há mais de 25 anos, membro titular da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Ela é formada em psicanálise lacaniana pela Escola Brasileira de Psicanálise e em resiliência pela PUC de São Paulo. Tem especialização em impactos da violência doméstica e sexual contra crianças e adolescentes pela USP. SEDES Sapientiae, eu acho que não deve ser assim que pronuncia, e também pela Fiocruz. Especialização em saúde mental na infância e adolescência pela Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, e é especializando em terapia familiar pela Unital. E também é técnica referência em saúde da criança e adolescência pela Secretaria de Saúde do município de São José dos Campos. Bem-vinda, Ana Carla, é um prazer tê-la aqui conosco. A palavra é toda sua. Obrigada, Carol, né, pela apresentação. Isso é parte do que sou, né? Como a gente falou, né, o ser humano ele tem muito mais outras facetas, mas aqui me pediram um mini currículo e então foi feito dessa forma. Agradecer a oportunidade, agradecer o convite, né, especialmente aqui em nome, né, da Fátima, da Débora e da Carol, né, que eu estendo a todos o agradecimento, para falar, refletir com vocês, trocar ideias por um tema que é minha paixão, né? Trabalhar com criança e adolescente, e meus pacientes foram crescendo, então eu resolvi também ir buscando formação contínua na adolescência e juventude, né? Porque esse eu já estou com 30 anos agora de formada, então na verdade já estou atuando aí há quase todo esse tempo. Eles me encantam, porque eu acho que eles trazem o tempo todo esse empurrão para a gente crescer junto, né? E o adolescente, particularmente, pelo que a gente vai conversar, como eu acolho e atendo todo dia. Ontem mesmo eu tive um atendimento emblemático no CAPSI, né? Onde eu conversei depois com a minha coordenadora do quanto realmente trabalhar com eles, e ainda mais em situação de violência, como foi ontem a demanda, o encaminhamento, quebra todas as nossas praxes, e a gente tem que deixar quebrá-las para poder atender às necessidades deles, ainda mais como servidora pública, ainda mais como SUS, né? Então a gente precisa atender todas as pluralidades, universalidade, integralidade, e por isso nós estamos aqui. Então, muito obrigada. Eu trouxe algum material, né, visual para nos ajudar. Me disseram que eu poderia ter em torno de até no máximo 1 hora, então vou tentar cumprir isso agora a partir desse momento, para a gente poder conversar, tá bom? Vou dividir aqui a tela.
Estão enxergando todos? Certinho, Ana. Perfeito. Certo? Então, tá bom. Por favor, se alguém sentir a vontade de levantar a mãozinha, não há impedimento nenhuma da minha parte, só não sei como é que fica para a coordenação da mesa, tá? Como vocês se sentirem melhor. Então, o que é ser adolescente, né? Se a gente for ver etimologicamente, vem de adolescere, né? Do latim, que significa isso, se encontra num processo de maturação, está no início de um processo, ou que ainda não alcançou todo o seu vigor, né? Então, é algo que tem muito embutido no conceito, um desenvolvimento e um processo. É desse ser que a gente vai falar hoje. E muitas vezes nós ouvimos falar deles dessa forma, como alguns recortes que eu trouxe aqui, né? Já não tenho nenhuma esperança do futuro do nosso país, essa juventude, se amanhã tomar o poder, né? É insuportável, é desenfreada, né? O que eles fazem? É uma juventude falhada, são ociosos, né? Não ouvem os pais, gostam de luxo, ostentação, são mal educados. Muitas vezes nós ouvimos falar desse ser adolescente dessa forma. E aí eu queria provocá-los, né? Essas frases foram compiladas pelo Dr. Ronald Gibson, né, um médico de saúde da família do NHS da Inglaterra. E olha quanto tempo se fala, a humanidade fala desses jovens dessa forma. Nós estamos em pleno século XXI e muitas vezes mantemos esse olhar e esse discurso sem nenhum sentimento de penalização, de culpabilização da gente, mas para nós refletirmos, sim, né? O que é que eles nos causam, para que algumas vezes a gente reaja, né? E os descreva dessa forma. Acho que a gente precisa visitar esse lugar quando a gente se presta a atendê-los, né? Então, essa primeira frase é de Sócrates, a segunda é de Hesíodo, e a terceira é de um sacerdote de 2000 anos antes de Cristo, e a quarta estava escrito num vaso de argila, estava registrado num vaso de argila nas ruínas da Babilônia há mais de 4.000 anos. Se a gente for ver do ponto de vista biológico, né, do ponto de vista das ciências humanas e das ciências biológicas e das ciências sociais, esse ser adolescente, na verdade, ele está no fim de uma das etapas do ser humano, né? Enquanto o bebezinho está nascendo, entrando no mundo, né, o parto, na adolescência, ele está entrando num outro mundo, que é no mundo de adulto, onde tem muitas expectativas sobre ele, né? Está terminando o vínculo muito seguro, né, que era só com a família, né, que nenhum feto tem com a sua mãe ao nascer. Ele está desvinculando, ou eu prefiro dizer, ampliando vínculos outros que não são mais a família, né? E também com uma grande modificação no seu mundo relacional. Do ponto de também vários recortes sobre adolescência e juventudes, né? Pela Convenção dos Direitos das Crianças, de 1989, criança é até 18 anos, né? Então, não há uma divisão aí particular na adolescência, todos são crianças até os 18 anos. Para o Estatuto da Criança e adolescente é de 12 a 18. Do Estatuto da Juventude vai ser de 15 a 29, e assim vai. Organização Mundial da Saúde, de 10 a 19, porque ele considera muito a puberdade como um marco importante, né, da fase da adolescência. Para a Academia Americana de Pediatria, de 10 a 21 anos. Para a ONU, de 15 a 24. O jovem, né, e adolescente fica misturado aí. No Estatuto da Juventude, como eu citei, 15 a 29. Para o estágio de Tanner, que é o que a gente avalia a maturação sexual, nós teríamos 5 estágios pubertários, né, até que ele alcançasse o seu pleno desenvolvimento sexual, né, devido ao impacto dos hormônios, né, que fluem de novas formas no corpo humano. Nós teríamos 5 estágios, o que do ponto de vista da avaliação médica é muito importante, devido ao crescimento ósseo, muscular dos sistemas, né, todos, cardiovascular, respiratório, né. Para o ponto de vista da neurociência, de 10 a 24 anos, que a gente estaria vendo realmente a maturação, né, e a expansão sináptica, as janelas de oportunidades, a poda neural, seria de 10 a 24 anos. Para o Código Civil,
né, a menoridade cessaria aos 18 anos e a incapacidade relativa estaria de 16 a 18 anos, né? Lembrando que Código Civil, ele versa sobre direitos civis, não são direitos de saúde. Vamos tecer isso um pouquinho em detalhe mais adiante. E o Código Penal, dizendo que como menor de 18 anos ele é imputável, porque o ECA, que vai determinar, caso você tenha um adolescente em conflito com a lei, a partir dos 12 anos, vão ter as medidas socioeducativas, né, a sua forma de lidar com a responsabilização. Então, nós vemos que o quanto a adolescência, na verdade, ela é um construto sócio-histórico-cultural, né? Não existe uma definição única do que vem ser a adolescência e a juventude, né? Os conceitos vão variar de acordo com o momento histórico e cultural. O que é um ser adolescente? O que ele pode fazer numa comunidade indígena no interior da Amazônia, né? Ou o que pode um adolescente fazer e como vive, e o que é cobrado dele numa cidade como São Paulo, né? E cada sociedade, então, acaba concebendo seu adolescente e seu jovem à sua própria imagem, né? Eu gosto muito do Contar do Caligares, quando ele cita, como psicanalista, né, uma perda esse ano para a gente, o quanto a gente tem colocados numa moratória social, e o quanto isso é conflituoso com o que ele já pode fisicamente, né, muitas vezes até reproduzir, mas ainda é colocado nele, né, muitas expectativas e não diversas formas, né? E cito essa frase do Dr. Benito, colega querido, né, do HC de São Paulo, médico de adolescente também, que ele nos convida para que a gente olhe para o adolescente com menos teimosia e com mais biologia, né, nos ajudando a compreender e poder ajudá-los. Portanto, né, é um ser que está numa grande mudança, né, de várias formas, né, é plural a vivência da adolescência, nós vamos ter que olhar para cada adolescente e compreendê-lo no seu mundo, no seu contexto, né? São adolescências, né? Elas são delimitadas, definidas pelo que está ao redor delas, é sempre contextual e pela sua realidade. E para isso, do ponto de vista, né, da saúde, é importante a gente pensar, é uma divisão didática, mas nos ajuda a pensar em 3 fases a adolescência para a gente compreender e conseguir se comunicar melhor com eles, né? A gente divide numa adolescência inicial, que é em torno dos seus 10 a 14 anos, uma adolescência média, que é em torno dos seus 14, 15 aos seus 17, e a partir disso, 17 aos seus 20, 21, uma adolescência tardia, né? Porque isso tudo mostra esse processo de desenvolvimento. Então, no início dessa adolescência, a mudança biológica, ela traz, né, a puberdade, muita angústia com a mudança corporal. Como é que vai ficar esse meu corpo? Eu não tenho projeto, eu não tenho controle sobre isso. Numa sociedade onde tudo, a tecnologia hoje controla, né, eu não tenho como controlar meu corpo, nem como ele vai ficar, e nem como eu vou compreendê-lo, né? Eu preciso de ajuda, e como vão ver este meu corpo, né? Ele está, então, buscando essa identidade, está em pleno desenvolvimento cognitivo, está justamente por causa dessa grande angústia, buscando seus pares semelhantes, geralmente do seu mesmo sexo biológico, no mesmo sua identidade de gênero, para ele conseguir, né, ter um espelho e dividir e ser compreendido por suas angústias. E, com isso, então, ele vai se desinteressando das atividades dos pais. Isabela, querida, você pode fechar seu microfone, por favor? Obrigada. Então, o desinteresse das atividades dos pais, né, da família, está dando um pouquinho de eco. Desinteresse das atividades, então, dos pais da família, por esse grande interesse e necessidade de estar com seus pares, né, dele sentir mais pertencente, né, e compreendido com seus pares. E com isso, então, uma necessidade de privacidade. Se eu não sei lidar com naturalidade com esse meu corpo, eu me fecho, né? Eu começo a impedir que outros vejam, porque eu não sei, eu não tenho domínio sobre ele. E com isso, ambivalências, metas vocacionais idealísticas, eu vou para esse pensamento mágico para me fortalecer do quanto eu vou ser capaz de mudar o mundo e insatisfeito com muito do que eu estou vendo, né? E com isso, muitas vezes, fantasias. E
também a dificuldade de controlar os impulsos, porque é tudo muito intenso, né? Essa paixão e esse desejo nesse vulcão, como foi trazido pela Débora, né? E eu tentando dar conta disso. Do ponto de vista do momento da adolescência média, a gente já evolui um pouquinho mais nessa busca de identidade, porque eu já compreendi que eu não tenho controle sobre essa puberdade, eu não tenho como negá-la, ela vai acontecer, eu já troquei experiências e informações que vão me tranquilizando, aceito então um pouco mais meu corpo e começo a querer investi-lo para que ele seja atraente, né? Que eu possa atrair o outro. Com isso, o pico de conflito com os pais é muito grande, né? Antes é um recuo, né? Um isolamento, é querer ficar no meu quarto, e nesse momento eu começo a desafiar, já me empodero um pouco mais, continua um pleno desenvolvimento cognitivo, né? Tenho compreensão um pouco melhor dos meus sentimentos, das minhas habilidades, né? Que eu estou me desenvolvendo como adolescente, e começo a ter um grande interesse sexual e muitas vezes começar a minha iniciação sexual, a minha experimentação sexual com outro corpo, diferente de como eu experimentava as sensações e os prazeres só no contato com minha família ou meus amigos, né? Algo mais íntimo, algo mais particular e o esperado, o desejado, com cuidado e privado. E aí que os profissionais todos farão muita diferença, junto com a abordagem das famílias, né? E, então, um pico de envolvimento grupal, né? Eu já consigo definir um pouco melhor meus sentimentos, minhas habilidades, meus interesses, e começo, então, a definir um grupo mais plural. Sempre ainda com a necessidade de eu, com essa expansão da criatividade, da curiosidade, exercendo diversos tipos de experimentações, não só no campo da sexualidade, e com isso algumas vezes me colocando num comportamento de risco. E a gente vai ver o que a neurociência nos traz também. Do ponto de vista da adolescência tardia, deste momento, né, eu já tenho uma maior aceitação, a minha puberdade geralmente já terminou em torno aos 16, 17 anos, salvo exceções, que às vezes podem ter uma puberdade tardia. Eu já tenho, então, minha identidade um pouco mais consolidada, já sei falar um pouco mais de mim, né, eu já reaceito muitos valores da minha família que eu precisei me afastar um pouco para poder, diante da diversidade do mundo que eu via, o que fazia mais sentido comigo, mas eu não perco essas raízes, né? Vou então tendo menor envolvimento grupal, já consigo me sustentar mais só, né? E consigo então com isso, com mais tranquilidade, exercer relações mais íntimas, afetivas, sexuais, né? Já tem um refinamento dos valores espirituais e morais, porque a gente sabe quanto essa crise, né, de religiosidade, da espiritualidade, né, faz parte também, né, com mais limites, né? Porque eu já tenho um autoconhecimento melhor. E aqui, então, né, a neurociência nos mostra que foi, eu acho, uma grande contribuição, né, por parte da neurociência agora no final do século XX, que o crescimento cerebral ele é posterior frontal, né? E justamente no lóbulo frontal que eu vou ter a capacidade de tomada de decisões com mais responsabilidade, minhas funções executivas mais elaboradas, né, um controle emocional e uma resolução de problemas. E isso vai estar pronto em torno dos 24, 25 anos, né? Aí a gente consegue compreender porque muitas vezes os adolescentes, né, são essa metamorfose ambulante, né? Você quer um quarto arrumado, ele olha, ele fala que está arrumado, né? Mas na verdade porque essa organização espacial ainda está em formação para ele, né? A preferência pelos amigos, como eu citei anteriormente, os neurônios espelhos, a necessidade de eu ter, né, alguém parecido para eu poder me enxergar, né? As emoções intensas, esse vulcão, né, eles circulam desde uma tristeza profunda, de uma grande frustração, ao mesmo tempo se veio uma notícia boa, eu já saio alegre do quarto, já saio outro, né, esse impulso incontrolável, porque justamente essas funções executivas de lóbulo frontal, eles vão estar mais preparados, né, ao fim da adolescência. Portanto, é um momento de muito luto, né? A gente precisa olhar com essa delicadeza, e eu acho que a pandemia nos desafiou muito nisso, né? Foram vários lutos, não só de perdas pelo Covid, lamentáveis, mas para um adolescente que já tem um luto de perda de corpo infantil, que ele não tem controle, em que ele também vai perdendo os pais da infância, porque ele passa a enxergá-los de uma nova forma, como humanos, como falíveis, né, que somos, e a perda da sua identidade, do seu papel sociofamiliar infantil,
né? E ainda na pandemia, agravado por perda, muitas vezes, de familiares queridos, de amigos, de pessoas de referências, o afastamento da escola, né, o prejuízo em vários direitos, né, no lazer, na cultura, né, na convivência social, dado a imposição, né, do isolamento social, do distanciamento social, né, o quanto a gente precisa, neste momento, olhar ainda com mais delicadeza para os nossos adolescentes e jovens. Do ponto de vista, né, da psicologia, né, não sou psicóloga, mas, né, aprendi um pouco, acumulei um pouquinho com o olhar da psicanálise, o quanto para todas essas mudanças eles precisam ter defesas de ego, né? Dado esses desafios de pulsão, né, no quem sou eu, né? Então, quantas vezes eles precisam se refugiar na racionalização, numa tentativa de ordenar o externo, né? Dado esse caos interior, muitas vezes projetando no outro o seu próprio drama, né? E aí por isso que o adolescente muitas vezes leva essa fama de aborrecente, de dramático, né? Que eu prefiro sempre desconstruir, porque na verdade quando nós colocamos, como falamos, né, das frases lá no início, isso vai nos causar um distanciamento, né, na compreensão e no acolhimento com esse adolescente, né, e muitas vezes sublimando, né, já que ele está usando a sua energia sexual para várias outras questões, né, descoberta de habilidades, de competências, talentos, e aí entra a arte, a cultura, a música, o quanto é importante, né, para esse jovem, para ele poder. Lembrei agora do Convivarte, depois eu convido a Daniela, né, colega nossa, representando aqui junto com outros colegas a nossa diretoria de ensino, com essa parceria com o Instituto Liberta, que foi fantástico, né? Eles estarão na mesa, né, no seminário de Cultura de Paz, dizendo como foi essa experiência, né, nesse momento tão difícil da pandemia, do Convivarte. Foi uma oportunidade para eles, isso é sublimar. E dentro desse mecanismo, dessa psicodinâmica, né, o quanto desses conflitos, então, que nós enxergamos neles e eles enxergam em nós, seriam naturais, mas o quanto podem ser culturais, né? E por isso, né, a gente fala da desconstrução da violência, da cultura de paz, de ser construída, né, a cultura de paz, porque eles estão nessa exploração criativa com intensidade, eles então transgridem, contestam, na verdade, para descobrir quem são, né, para poder saber se identificar do que eles não são. E o quanto a posição do adulto diante deles pode facilitar, né, a comunicação, como se interage com eles, pode facilitar ou dificultar, ou aumentar angústias, né, ou distanciá-los, né? Se a gente realmente ficar numa posição de rivalidade, de resistência, né, isso vai dificultar muitas vezes, vai criar mais conflitos, né? Os conflitos fazem parte, né, da convivência humana, mas a forma de lidar com eles pode ser de uma forma inclusiva, uma forma pacífica, uma forma que propicia um autodesenvolvimento, ou ela pode ser de uma forma violenta, em que eu objetifico o outro, que eu me coloco de uma forma autoritária, e assim eu acho que eu termino o conflito. Mas qual dessas formas proporciona um desenvolvimento saudável, um desenvolvimento de uma autonomia, de uma capacidade de escolher responsável, né? Eu acho que como profissionais nós precisamos e temos um compromisso maior com isso, com essa posição. Então é uma grande travessia, né, com muitas possibilidades, mas ela pode ser registrada muitas vezes com fortes mergulhos, com momentos muito difíceis para esse adolescente e que ele espera de nós, né, um compromisso, pelo menos profissional que seja, diante desse acolhimento e dessa comunicação, né? Nós precisamos entender, então, que para cumprir para poder ajudá-los, né, a desenvolver decisões responsáveis com a sua saúde integral, a gente precisa ficar o tempo todo atento a essas necessidades humanas de pertencimento, de competência e de autonomia, né? A autonomia, ninguém nasce com ela pronta, né? A gente desenvolve ao longo, né, da vida, desde pequenino, e isso a gente vai desenvolvendo até
de acordo com algumas situações de decisão até o final da vida, mas particularmente na infância e na adolescência, é importante que eles possam fazer algumas escolhas sozinhos e a gente possa ajudá-los, claro que de acordo com a sua faixa etária. Uma criança pequenininha, né, decidir a roupinha que ela pode vestir em algumas ocasiões, né? Já o adolescente serão outros tipos de escolha, né, que vão desafiá-lo. E para isso eu preciso ter um clima educacional de segurança, de confiança, de respeito à liberdade dele, né, da sua integridade. Portanto, ele demanda ser conhecido como jovem, ser levado a sério, como sujeito de direito, né, como traz no Estatuto da Criança e do Adolescente e todas as normativas internacionais de que o Brasil é signatário. Sentir-se livre e, ao mesmo tempo, acompanhado na descoberta do mundo, e não quer dizer desamparado, né? Contar com interlocutores que o instiguem a pensar e fazer suas próprias escolhas, de liberdade, mas desse cuidado e limite, né? Eles precisam de limites e de um espaço mais amplo que a família para desenvolver sua identidade. E aí a importância da escola, dos serviços de saúde e dos outros serviços onde ele pode e deve circular, né? Mas que gerem um lugar seguro para que ele possa fazer suas experiências. Nada mais é, do ponto de vista psicanalítico, amar e ser amado e desejar e ser desejado. Algo que é uma necessidade humana desde a infância até a hora que a gente parte daqui. A ação global acelerada para a saúde do adolescente, né, que são estratégias até para 2030 para a gente desenvolver nossas políticas públicas, ele traz essa questão que torna os adolescentes especiais, né, e ele divide nessas três categorias. É tanto pela situação do rápido desenvolvimento físico, cognitivo, social, emocional e sexual, como a gente teceu um pouquinho aí, até o momento, esse descompasso entre a maturidade biológica e a transição social à vida adulta, né, que é quando eu citei o contato Caligares, né, dessa moratória social que muitas vezes é imposta, que se espera dele uma introdução no mercado de trabalho, né, para que ele possa ser realmente totalmente independente do ponto de vista financeiro também, né, e com valor social, e entre o que muitas vezes ele já é capaz de fazer com o seu corpo, com força, né, com a parte da sua vivência sexual, e então essa busca de equilíbrio entre proteção e autonomia. Né? Uma autonomia emergente, né? Mas ainda com acesso muito limitado a vários recursos, porque não tem, por exemplo, essa independência financeira, ainda tem permeado aí uma série de outras normativas legais que o impedem de algumas coisas, sem prejuízos maiores do que somente a sua saúde, por exemplo. Né? Então, direitos a consentimentos para poder fazer parte de situações sociais ou até acesso à saúde, e assim a gente vai tendo que avaliar essas vulnerabilidades, né, que hoje também a tecnologia nos traz, né, muitas vezes, e isso foi muito ampliado na pandemia, já que a gente ficou muito restrito a se comunicar, interagir por tecnologia, e o isolamento social levou esses meninos a navegarem mais e muitas vezes em sites perigosos. Então, esse documento, né, que eu sugiro todos a convidar, convidar a visitá-lo, né, ele traz essa questão do quanto é uma tríplice, né, um ganho tríplice se investir na saúde do adolescente, né, porque seria um ganho para esse adolescente de agora, para a vida futura desse adolescente e para a próxima geração, né, que vai advir deles. E também devemos lembrar que nessa transição epidemiológica que nos últimos 30 anos a gente passou, já que as causas externas são os que mais afetam a saúde dos nossos adolescentes, que realmente, se a gente não investir na saúde dos adolescentes, a gente perde tudo que a gente está investindo lá na primeira infância, né? Então, quanto é importante que essas políticas estejam integradas num contínuo, né? São tudo que a gente investiu na infância, a gente vai perder na adolescência. E como fazer isso, então, na atual sociedade, né? Uma sociedade extremamente tecnológica, né? Que impacta até o desenvolvimento humano natural quando você enche com um carrinho elétrico uma criança que está aprendendo a andar, né? Não é mais um velotrol, você põe ela no andador, onde o contato humano, ainda mais na pandemia, agora se fez
basicamente pela tecnologia, sem os toques afetivos, né? E a gente teve que se reinventar, foi um convite para reinvenção, para resiliência, mas a gente sabe também dos desafios e algumas vezes prejuízo para alguns, né? Do ponto de vista de saúde mental e emocional. Muito hedonista, muito imediatista, consumista, né? Que erotiza demais, né? As interações humanas e que às vezes nos dão essa sensação, né? Isso é do Quino, eu gosto muito, de que a gente vive numa crise, né, moral, ideal de honestidade, e aí eu convido vocês de novo a lembrarem das frases citadas no início da nossa reflexão, né? O quanto isso também ele é permanente e exige da gente uma vigilância. Então, como fazer com que nossas intervenções possam, de fato, contribuir para que os adolescentes consigam cuidar, se prevenir-se de situações que coloquem em risco sua integridade, bem-estar ou também até da coletividade? Nós construímos pontes ou muros, né, nesses atendimentos. Em qual dessas posições, muitas vezes, nós estamos? Em qual dessas posições, muitas vezes, estão os adolescentes que nós atendemos, as famílias que vêm nos acompanhando para atendimento, né? Se eu não conseguir olhar para o quanto esse adolescente, essa família, me mobiliza como profissional e não ficar vigilante no meu compromisso profissional e ético, né, de ser um servidor, um profissional que vai atendê-lo e favorecer seu desenvolvimento, eu posso muitas vezes construir muros, porque eu vou estar preso a algumas dificuldades minhas próprias, naturais, mas eu preciso olhar e cuidar delas para que eu possa, de fato, atendê-lo na sua integralidade. E muitas vezes esse adolescente, por suas dificuldades, por mais que eu esteja tentando fazer um movimento de acolhimento, por uma dificuldade dele que precisa ser compreendida, ele vai montar muros na nossa frente, ele vai exigir um investimento maior, que às vezes precisa de um investimento de rede, né, que não fica restrito só à ação do profissional. Então, para se trabalhar com adolescentes, é muito importante a gente prestar atenção ao acolhimento e à comunicação. Eu gosto muito dessa frase do Paulo Freire, né? A disponibilidade a tocar e a ser tocado, a perguntar e a responder, a concordar e a discordar. Disponibilidade à vida e a seus contratempos. Se eu me coloco dessa forma diante do adolescente, se eu não sei, fala para ele, olha, isso eu não sei, mas vamos buscar, né? E muito importante, né? Eles são muito verdadeiros, eles são muito intensos, né? E eles procuram em nós uma posição de autoridade, que não é autoritária, né? Que eles esperam, mas uma posição de autoridade, né? E nós não precisamos nos comportar como adolescentes para nos comunicar com eles, mas a gente precisa ter essa transparência, a gente precisa ter esse acolhimento, né? Eles precisam nesse balanço, né, que é a vida, né, num trapézio, eles estão se lançando a uma vida nova e a gente, de certa forma, para poder alcançá-los, para poder dar suporte, a gente precisa compreender a realidade que ele está para a gente ter esse tempo certo junto com ele de sustentá-lo, né? Precisamos, então, compreender essa dificuldade e reconhecimento das próprias emoções, que a identidade está em construção, né? Lembrar em que fase que ele está nos ajuda a compreender um pouquinho, às vezes, muros que eles constroem à nossa frente. E também compreender que muitas vezes situações de estresse, doenças, separação conjugal dos pais, maus tratos, violências, as suas angústias, as suas descobertas, podem estar afetando o seu comportamento, trazendo sintomas, né? E que não naturalmente ele seja dessa forma, ele está, às vezes, dessa forma, né? Claro que isso também não exclui a gente ficar atento a transtornos psiquiátricos que vêm se desenvolvendo, né, e a ciência, né, da saúde, a psiquiatria, a psicologia do desenvolvimento trazendo, quanto também um diagnóstico adequado, com uma intervenção precoce, vai reduzir danos mais tarde para o seu desenvolvimento. Mas a gente também tem que ficar alerta, por exemplo, com a medicalização da vida, com a medicalização de um sintoma quando a gente tem vários outros recursos para cuidar da saúde desse jovem. E sempre dar voz ao adolescente, né? Porque muitas vezes o informante que vai trazê-lo, ele pode também exagerar, atenuar ou negar, né? Então, você trabalhar com a voz de ambos, né? E poder também com isso colaborar com a sua, né? E como disse a Edna no início, a verdade está a lures, né?
Então, olhar sempre de uma forma, né, ecológica, né? Quando você vai avaliar um adolescente, ele está trazendo algum problema, você vai desde a história gestacional dele, parto, né, as intervenções, acidentes, doenças, como eu também preciso olhar como é que está a autoestima dele, como é que está a sua sensação de pertencimento, está tendo prejuízo funcional, como é que está seu desempenho escolar, né, a questão absenteísmo, ou abandono escolar, que a gente sabe que é um fator de risco, envolvimento em brigas, né, dificuldades nas relações interpessoais, em que contexto, é só em casa, é na rua, com colegas, é social, é na escola, comportamentos de risco, como o uso de substâncias psicoativas, está em situação de rua, está envolvido com alguma infração, tudo isso vai ser muito importante para eu conseguir compreender e o que eu posso, diante dos conflitos éticos legais, oferecer, né, na caminhada com esse adolescente. Né? Entender a questão da escola, onde ele está, a comunidade, é uma comunidade muito violenta, ele tem estrutura diversificada para poder desenvolver suas habilidades socioemocionais, cultura, arte, lazer, como é que é o acesso a isso, né? E o seu núcleo familiar, né, que é onde ele ainda é um dependente, né, existem histórias de transtornos psiquiátricos, maus tratos, as relações são de muito conflito, como é que esses conflitos se lidam com esses conflitos, isso tudo vai afetar muito o desenvolvimento desse adolescente. Então, quando a gente está avaliando a saúde mental, a saúde emocional do adolescente, que tem sido uma questão muito presente, né, na pandemia, a gente deve ter muito essa atenção do que é só sintoma de um momento e o que pode já estar realmente caracterizando um transtorno. Né? Isso tudo vai ser o tempo de duração desse sofrimento, se exige prejuízo ou limitações, né? Então eu preciso avaliar de uma forma, não é numa única consulta, num único contato com eles, e de preferência em rede, né? Lembrando, sim, que 10 a 15%, em torno disso, as estatísticas não falam que ele pode apresentar algum transtorno psiquiátrico, essa população, e geralmente são ansiedade, depressão, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade e a depressão. Então, em torno de 10, 20% dos adolescentes têm esse problema de saúde mental, mas realmente ainda são diagnosticados e tratados de forma inadequada, né? Sabendo que a depressão é a 9ª maior causa de doença e de incapacidade em todos os adolescentes, e a ansiedade, né, os transtornos ociosos em torno da 8ª maior causa, e no Brasil, infelizmente, a gente tem visto um aumento do número de jovens que tentam suicídio e se autolesionam. Isso só é possível, só está sendo possível a gente identificar isso pela notificação na ficha de violência interpessoal e autoprovocada do Sistema Nacional, né, de Agravos de Notificação. Então, quando a gente está diante de qualquer suspeita, né, de qualquer tipo de violência contra criança e adolescente, né, também tem mulheres, idosos, mas aqui a gente está com esse recorte, ou tentativas de suicídio, eu preciso fazer essa ficha de notificação, que é ela que vai deflagrar uma rede de proteção mais rápida para esse momento, né, da vida desse adolescente. Citando ainda da OMS, desse documento, né, da ação global acelerada, né, para a saúde, para a estratégia de saúde do adolescente, ele tem essa estimativa das 5 principais causas de anos de vida ajustados por incapacidades na adolescência, né? Segundo o sexo e idade, é de 2015. Se a gente for olhar, então, de 10 a 14 anos, na menina, o transtorno de ansiedade, né, está como 4ª colocação depois de anemia, infecções de vias, anemia ferropriva, né, isso aqui ainda é um desafio para a humanidade, a infecção das vias aéreas inferiores, doenças diarreicas, depois já vem o transtorno de ansiedade. E de 15 a 19 anos, a gente já vê que já está na segunda, né, para essa faixa etária, já cai uma questão de saúde emocional e mental, já vai para 2º lugar, né, de prevalência, impactando a vida dessa menina. No menino, em 3º lugar, os transtornos de conduta da infância de 10 a 14 anos, né, e de 15 a 19 anos, olha como se destaca as causas externas no menino, né? Em primeiro lugar, acidentes de trânsito, depois a violência interpessoal em prevalência, afetando, então, a qualidade de vida desse adolescente.
E se a gente vai olhar, né, na carga de doenças no mundo, né, temos o acidente de trânsito, a autolesão, a anemia ferropriva e os transtornos depressivos são cargas importantes, né, de uma forma geral, nessa faixa etária da adolescência de 10 a 19 anos. Se a gente for olhar aqui onde eu grifei em vermelho, nas Américas, olha como se destaca a prevalência da violência interpessoal. E isso a gente sabendo do quanto ela ainda é subnotificada no nosso país. Portanto, nós vamos ter nesse caminhar com os nossos adolescentes diversos fatores estressores que a gente deve sempre avaliar quando a gente está no encontro com eles, né? É desde uma pressão psicológica, uma cobrança, e nessa hora eu lembrei aqui dos vestibulandos, né, muitas vezes, né, no estresse que eles ficam de cobrança do desempenho deles, do sucesso, naquele momento de vestibular tão esperado por todos e por ele mesmo, situações de bullying, de violências diversas, que no período da pandemia surgiram muitas formas online, né, de abusar desses meninos, de solidão, de flutuação da autoestima, tudo isso eu preciso avaliar, né, o que está presente nesse momento. E sempre nessa balança do que eu posso gerar de fatores protetivos, o que eu tenho que avaliar como fator de risco, né, de dano ao desenvolvimento, mas fazer com que, olhando e reconhecendo, acolhendo sobre isso, que eu vou poder oferecer de fator protetivo em rede para ele, para que ele possa ir, né, ter um desenvolvimento saudável. Isso só é possível dentro das diversas profissões que atendem o adolescente, baseado nos princípios éticos. Né? Todos nós fizemos um juramento, né, como profissionais, seja da saúde ou não, que temos que honrar. Né? E esses princípios éticos, eles vão facilitar muito a identificação dos fatores de risco e proteção. Se eu não garanto, então, uma posição da minha parte, né, de acolhimento, de empatia, né, de autoridade, eu vou deixar de construir uma possibilidade para esse adolescente, uma possibilidade para o seu pleno desenvolvimento. E para isso eu preciso ter confidencialidade, explicar para ele, né, sobre isso, garantir para ele um momento privado comigo, né, de escuta ativa, e que ele tem direito ao sigilo. Né? Só assim ele vai poder realmente, sendo reconhecido, respeitado pela sua autonomia, né, e pelo seu grau de maturidade, eu vou poder avaliar o seu discernimento, né, e podendo avaliar o seu discernimento, construir com ele, né, a rede de apoio que ele precisa ter para resolver a questão ali em pauta, o problema em pauta trazido. Ele é capaz de fazer escolhas responsáveis, né? Eu só preciso muitas vezes ajudá-lo, norteá-lo, né? E explicar questões até muitas vezes legais, ou de acesso, ou de possibilidades, ou de informações de saúde, para que ele possa fazer essa decisão. Né? E para isso eu preciso ter vínculo, e vínculo só se constrói através desse momento, né, garantindo esses 3 princípios éticos de confidencialidade, privacidade e sigilo. Então, buscar compreendê-lo dentro do seu contexto de vida, avaliar as diversas vulnerabilidades, né, tanto pessoais, individuais, dele como do ambiente, o que pode estar desestabilizando e sempre no final desse encontro pensar em fatores protetores, o que naquele momento a gente pode acessar de apoio a ele, de recursos internos ou externos, para que ele possa, né, ir construindo, né, costurando os seus sonhos. Esse aqui, por exemplo, também, como alguns desses outros que eu citei, são slides construídos pelo GAM, né, pelo Grupo de Adolescentes Multiplicadores, né, há anos atrás, né, que era uma ONG que os profissionais de saúde de São José, junto com esses adolescentes multiplicadores em saúde, que eram ativos na educação de pares, no protagonismo juvenil, nos ajudavam a preparar muitas falas para seus colegas adolescentes, né, e eu carrego, como eu falei com vocês no início, até hoje esses slides, né, mostrando o quanto eles são capazes de contribuir socialmente, né, com criatividade. Então, eles construíram portinhas do que eles precisam, né? Eles precisam de pessoas que gostam e estejam à vontade com os adolescentes. Eles precisam, né, ser ouvidos, né, e serem percebidos como um todo. Eles precisam que a gente não se transforme em adolescente, mas que a gente compreenda o seu universo, né? E assim também usar a nossa autoridade, não como autoritarismo, mas como um sinônimo de competência, né? Naquele assunto, naquele contexto que ele está procurando ajuda. Eu acho que ele vai se repetir aqui, perdão.
E, por último, estar isento, então, de preconceitos e estereótipos, tá? A gente precisa conhecê-los, aceitar o convite para conhecê-los profundamente. E lembrar que muitas vezes eles vão se comportar parecendo como sem muita perspectiva diante da nossa vista, né? E particularmente na pandemia a gente tem visto muitos comportamentos assim. E lembrar que então nessa aparente descrença e desilusão podem dar experiências, terem já vivido experiências e percepções muito objetivas de muitos obstáculos concretos que, na verdade, eles estão se autopreservando. Só que a gente não pode deixar essa centelha de vida apagar, né? A gente tem que entender que muitas vezes o seu próprio contexto social, a sua própria família, né, já educam preventivamente para eles terem só um tipo de sonho, um tipo de expectativa, né, meio numa tentativa até de não frustrá-los mais. Então a gente precisa compreender isso também, e não só falar, não quer nada com a vida, né? Geralmente isso tem um contexto maior. Esses trechos eu estou trazendo da linha do cuidado, né, da saúde do adolescente jovem do estado de São Paulo, no SUS, que está chegando aqui o curso, né, online, dado pela equipe, né, do PROEC, né, a doutora Mariana Nasser com toda a sua equipe, podendo trazer mais essa oportunidade da gente se capacitar para conseguir realmente sermos profissionais que colaborem com a saúde integral dos adolescentes. Então, promover expectativas de mudança sem promover sua factibilidade pode ser um risco. Então, muitas vezes, algumas falas nossas, algumas cobranças, se não houve factibilidade para isso, isso pode piorar a autoestima desse adolescente, isso pode afastá-lo, desesperançá-lo, né? Então, é importante que a gente construa projetos sociais capazes de gerar realmente oportunidades e superar aqueles obstáculos presentes, e por isso eu preciso construir com eles, né? E muitas vezes, projetos de vida, né, de felicidades, como diz o Dr. José Ricardo Aires, num futuro próximo, não muito distante, né? É aqui, no que eu vou fazer no fim de semana, nas férias, que eu posso fazer no aqui e agora. Não pode ser muito distante, né? Lembrem lá da questão da neurociência, do quanto ainda os impulsos, né? A região límbica já está pronta, das plenas emoções, da paixão e desejos dentro do vulcão, como disse a Débora, né? E ainda a minha capacidade de autocontrole, de avaliação profunda está em construção, né? Então ele está cheio de desejo de mudança e ele precisa dessa rede de apoio para que ele consiga realmente construir, né, hábitos de vida saudáveis e não se colocar tanto em risco, né? Muito importante, algumas práticas simples que a gente possa oferecer para esse jovem, para esse adolescente. Eu trouxe esse aqui do documento, né, do atual, que o Vita Aleri fez, um instituto junto com vários outros parceiros de universidades, para lidar com a saúde mental, né, nesse momento dos nossos adolescentes e jovens. Ele traz essa possibilidade de a gente construir com eles um plano de ajuda. Se eu não estou bem, né, quais são os sinais e sintomas que eu tenho que ficar atento, o que me diz, né, que eu não estou bem, eu preciso ficar atento, o que eu posso fazer para me ajudar, buscar ajuda, o que eu posso fazer que dependa de mim mesmo para me sentir melhor, né, o que me atrapalha. Então, ajudá-los a identificar isso, nessas habilidades socioemocionais, é muito importante, né, para que ele diminua muitas vezes essa angústia que faz parte desse crescimento. E para isso eu preciso de uma rede de apoio, né? Um profissional sozinho não vai dar conta de um adolescente saudável plenamente, né? E para os valores dessa rede de apoio, de proteção, eles precisam estar muito claros, né, na cabeça da gente, né? Que ele precisa ser estável, ele precisa ser responsável, um lugar que flutua muito de humor, seja, ou flutua muito de sim ou não, né? Um dia eu chego numa unidade de saúde, eu sou bem atendido, outro dia, por outro colega, não sou tão bem atendido. Isso tudo pode estremecer essa rede de apoio, né? Amoroso, que é o dar e receber afeto, é uma escuta ativa, sem julgamento, gerar essa confiança, esse ambiente seguro para que ele possa se colocar sem vergonha, sem medo, né? Flexível, né? Tenho que ter o limite, eu tenho que explicar para ele o porquê daquele limite, baseado em que não é só o porque sim, porque tem que ser, não porque não, né? Como muitas vezes para a criança vai funcionar, para o adolescente não vai funcionar mais. Então, ter uma relação realmente de respeito, de clareza do que é direito e dever. Nessa hora eu lembro aí do Dr. Fausto Junqueira, que foi
nosso promotor da Vara da Infância e Juventude, ele fala assim, como, né, do direito, da área do direito, e ele também é do direito criminal na formação, que não existe direito sem deveres. Então, isso muitas vezes a gente ouve falar mal do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, mas ali são direitos e deveres, né? Então, a gente precisa também se empoderar de toda a parte das normativas legais que perpassam pelo atendimento do adolescente, para a gente realmente fazer a devida interpretação e colocar a serviço do desenvolvimento deles. Então, desenvolver-se não é amadurecer e ficar adulto, é detectar potências de vida e dar-lhes existência. Para isso, nós precisamos ser esse doutor de resiliência, né? Uma pessoa significativa na vida dele. Isso só é construído com aqueles princípios éticos, né? Sermos capazes de enxergar e cultivar esse potencial positivo e trabalhar nessa perspectiva que as dificuldades fazem... Uma mensagem, tá aí, ó. Obrigada. Trabalhar com a noção de que as dificuldades fazem realmente parte da vida e que podem ser superadas, né? Então, vou aqui já fechando um pouquinho essa parte da saúde, de como eu devo acolher, né, como eu devo atender, e citar um pouco alguns conflitos éticos legais que perpassam por esse direito à saúde, que é um direito humano básico, né, e que também esse adolescente ou a criança, né, são sujeitos de direitos, né. É importante, então, que eu lembre a necessidade desses adolescentes são não só de saúde objetivas, elas são sociais e subjetivas, elas não são só materiais. Eu preciso criar esses espaços e estratégias de intervenções mais adequadas para a construção dessa identidade, empoderamento e pertencimento, e nessa hora a escola é um lugar fantástico, porque ele passa muito tempo e que infelizmente a pandemia impactou, né, esse direito de estar na escola, e assim e proporcionando espaços de encontro, proteção, comprometimento, protagonismo, eles estarem entre pares, sendo atores sociais de alguma causa, isso é altamente protetivo. Dentro da visão, então, geral, de novo, desse documento da Ação Global Acelerada para a Saúde do Adolescente, né, ele traz algumas intervenções, tá? Convido a todos a visitar esse documento, dentro do que ações que possam impactar o desenvolvimento positivo, de impactar nas lesões não intencionais, né, no caso dos acidentes, na violência, na saúde sexual e reprodutiva, nas DSTs, que também, né, tem muita demanda, a gente vai conversar aí depois no final da nossa roda, também são fatores aí de prevalência que a gente tem que olhar muito. A questão ainda da nutrição, da atividade física, também o quanto esses adolescentes, a gente sabe pelas estatísticas, né, houve ganho de peso, houve aumento do sedentarismo, a questão da saúde mental, do uso de substâncias psicoativas, da autolesão, né, e particularmente, ele também traz propostas para condições particulares de contextos humanitários, como, por exemplo, essa tristeza que a gente está vendo no Afeganistão, né, fazendo uma das situações atuais que estamos assistindo, né? Infelizmente, com sensação de muita impotência. Esses são alguns documentos que são muito necessários, que todos conheçam. Quando a gente vai mexer com criança e adolescente, eles têm que ser, principalmente aqui no caso eu trouxe o recorte da adolescência, livros de cabeceira, né? Então, nós temos as diretrizes nacionais para atenção integral à saúde do adolescente e jovem, na promoção, proteção e recuperação da saúde, que é de 2010. Nós temos o marco legal, que é onde estão todos os direitos descritos, né, do adolescente, de 2007, né, a Ação Global Acelerada para a Saúde do Adolescente, que eu trouxe alguns recortes, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o Estatuto da Juventude, e agora a linha, né, de cuidado no SUS, né, da saúde deles no SUS, que está disponível online, inclusive de forma interativa, né, convido todos a visitar. E também fiz aqui uma foto, né, desculpe a qualidade do slide, convidá-los para assistir a fala da doutora Miriam Ventura, né, advogada também, além de profissional de saúde, né, nessa belíssima explanação sobre direitos dos adolescentes, foi feito na sexta-feira passada, está disponível online no PROEC, né, e também no site da linha do cuidado da saúde do adolescente.
então todos podem assistir, onde ela faz essa explanação da conversa entre elementos de saúde pública e os elementos de direitos humanos, e o quanto é importante a gente olhar para esse potencial para realmente definir políticas públicas inclusivas para essa população. Aqui eu trago algumas normativas legais, né, que quem é profissional de saúde conhece muito, mas temos aqui hoje, eu vi vários colegas de outras áreas, e que também é importante que eles tenham essa noção para garantir e nos ajudar na construção de um acesso pleno, né, universal aos serviços de saúde. Então, são algumas normativas legais que trazem a questão do planejamento familiar, que versam nos direitos sexuais e reprodutivos, né, dos adolescentes, que foram bem estabelecidos na Conferência da ONU, na Conferência do Cairo, onde ali foi dito que o adolescente não precisa estar submetido à decisão, né, da família. Ele tem direito de acessar serviços, informações, assistência, insumos, né, no seu cuidado da sua saúde sexual e reprodutiva, independente da família. Isso não quer dizer que vai excluir a família. Temos o Fórum de 2002, né, que traz, lá do Ministério da Saúde, coordenado pela doutora Maria Inês Saito e a doutora Marta Leal, de adolescência, contracepção e ética. O Fórum de 2005, que traz o direito do adolescente à contracepção de emergência, né, e uma resolução também do Conselho Federal de Medicina, né, sobre a anticoncepção de emergência, falando que não é abortivo. Então, isso tudo é muito importante nos direitos sexuais e direitos reprodutivos dos adolescentes, já que a gente sabe que é nessa fase, estatisticamente, que se começa a iniciação sexual. E também faço o convite com uma foto aqui da aula que foi ontem, sempre magnífica, da doutora Maria Inês Saito, que está disponível no YouTube, na Saúde Adolescente São Paulo, do Programa Estadual da Saúde do Adolescente, coordenado pela doutora Albertina Duarte, em que ela faz assim um aparato amplo, né, de todos os códigos, né, de ética profissionais que perpassam, né, como profissionais que os adolescentes acessam, dando esse direito, afirmando o direito desse adolescente dele ser atendido, né, desacompanhado. Então, nós temos essa nota técnica, né, da Coordenação Geral da Saúde do Adolescente e Jovens do Ministério da Saúde, que está citando, então, o ECA, né, o Comitê de Direitos da Criança, o Código de Ética Médica, no artigo 74 e 78, que fala da questão do sigilo, do direito ao sigilo, que, claro, tem situações em que esse sigilo deve ser rompido, mas sempre, se não com a anuência desse adolescente, pelo menos com a ciência desse adolescente. Se não houve um consentimento, mas ele precisa participar desse processo e o profissional deve explicar para ele por que naquele momento ele precisa, né, com o adolescente muitas vezes apontando o profissional com quem ele quer dividir primeiro essa informação para ampliar essa rede de apoio e não obrigatoriamente o responsável legal por ele, porque muitas vezes esse responsável legal pode ser o abusador físico ou abusador sexual ou não proteger esse adolescente de fato, né? Então a gente precisa ter esse cuidado nessa avaliação ecológica que a gente deve fazer do adolescente. Então, exemplos só que deve ser rompido o sigilo, mas com a participação desse adolescente, né, com a comunicação para esse adolescente, de preferência com alguém que ele escolha em primeiro. Seria uma gravidez, né, e que não precisa ser imediatamente naquele momento. Eu posso dar um tempo para esse adolescente, dependendo da circunstância, do fator de risco ou de um fator de agravo da saúde, que ele possa também comunicar. Né? Eu não posso perdê-lo de vista, né? Por isso eu tenho que ter seus contatos, saber a sociedade, a escola onde ele está, o seu endereço, o seu contato, para poder ajudá-lo nesse processo se ele não conseguir. Mas é importante que, então, em gravidez, em diagnóstico, né, de AIDS, por exemplo, de um HIV positivo, né, não a testagem ele pode ser sim atendido sozinho, né? Mas o diagnóstico é bom que ele venha com alguém, porque ele vai precisar de um suporte. Então, doenças crônicas, de uma forma geral, que ele vai precisar de muito suporte, né, para poder cuidar, eu também posso romper esse sigilo, né, quando ele não está se medicando ou se tratando devidamente de um agravo mais agudo, eu também devo.
quando ele está submetido a uma situação de violência, né, uma tentativa de suicídio, que é quando então ele perde esse discernimento, né, e aí claro que isso vai abalar a autonomia dele e eu vou precisar de alguém junto, além do profissional que está atendendo. Então, temos exceções para isso, e isso sempre discutido em rede, discutido com os outros colegas, é a melhor forma da gente poder corresponsabilizar esse cuidado. Então, temos o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, que também perpassam pela questão, né, o artigo 82 e 83 do sigilo, né, o Código de Ética Profissional do Psicólogo, da assistência social, no seu artigo 15, 16 e 17, tá? Então, lembrar do direito à preservação da autonomia, do sigilo, da privacidade do adolescente em seus acessos, tá, aos serviços de saúde. Cito também esse documento, principalmente para quem é profissional de saúde, que é o atendimento de adolescentes abaixo de 14 anos de idade, que é um alerta de esclarecimento sobre a lei dos crimes sexuais, que é a lei de 12.015 de 2009, em que nós temos alguns avanços, sim, no sentido de tipificar mais alguns crimes, né, do estupro de vulnerável, incluindo maior proteção para os adolescentes meninos, aumentando a penalização, combate à pedofilia, que é um dos tipos de abuso sexual, né, mas que também trouxe algumas questões angustiantes, alguns conflitos éticos legais, que eu vou falar mais adiante. Esse documento, então, saiu no Fêmina, na revista Fêmina, está disponível online, de 2021, e foi assinado pela Federação Brasileira da Ginecologia Obstetrícia, né, de Associação de Ginecologia Obstetrícia, pelo SOGIA, que é a Associação Brasileira de Obstetrícia e Ginecologia da Infância e Adolescência, e pela SBP. Trago aqui, na verdade, um compartilhar de uma experiência que nós tivemos em São José dos Campos, que quando a gente percebeu muitas dificuldades ético-legais, né, por parte dos colegas, muita insegurança, a gente entendeu que a gente tinha que estar em rede, e rede também se faz com protocolos de orientação. E esse foi feito em 2015 para atenção básica. E quando então, desde o nosso secretário de saúde, com as várias coordenações técnicas da saúde da mulher, da saúde da criança e do adolescente, do programa DST-AIDS, do programa de atenção, do Departamento de Atenção Básica, assinaram juntos, carimbaram juntos, na verdade, referendando tudo que nós já temos na legislação, isso teve um impacto muito positivo no melhor acesso dos nossos adolescentes às unidades de saúde, no acesso aos insumos, né? Depois de um ano desse protocolo, a gente, né, instalando esse protocolo, a gente teve 4 vezes mais o acesso, né, tanto para na época, o preventivo, como dispensação de preservativo, como de anticoncepção de emergência. A gente teve um impacto muito positivo em todos esses aspectos, né, de direitos de assistência a eles. E isso tudo foi com a ajuda, olha a rede, né, do Instituto de Saúde, né, do Estado de São Paulo, que nos deu um protótipo desse protocolo que a gente adequou para nosso município, né? E nele a gente cita não só os códigos de ética, né, como também recomendações, né, de sociedades ligadas à prática dos profissionais de saúde da nossa atenção básica, então da enfermagem, da Sociedade Brasileira de Pediatria, né, pediatras, no marco teórico e referencial da saúde do adolescente, que é o marco legal, né, a cartilha de direitos sexuais, direitos reprodutivos e métodos anticoncepcionais do Ministério da Saúde. Então, isso aqui eu fiz um recorte proposital desse documento que nós fizemos em 2015, que até hoje nos ajuda, está disponível no portal DTI, que é um portal que todos os profissionais podem ter acesso, para que no caso de uma dúvida, se eu estou precisando argumentar alguma coisa com a família ou explicar melhor para esse adolescente, eu possa ter ali à mão. Tá? Então, citamos a Carta de Direitos dos Usuários do SUS, de 2006, citamos as brochuras de referência para os profissionais de saúde do Programa Estadual de DST-AIDS, né, do nosso Estado de Saúde de São Paulo. Isso tudo para nos dar mais suporte, né, para conflitos éticos legais que continuam aparecendo, né? Então, esse documento, como eu falei para vocês, é um caminhar constante, eu já estou terminando aqui minha fala, ele com certeza vai ter que ser renovado, né, em breve, porque as coisas vão aparecendo, né? O mundo vai mudando, as coisas são dinâmicas. Então, hoje, por exemplo, como profissionais de saúde, a gente tem uma preocupação muito grande
com essa súmula 593 do Supremo Tribunal de Justiça, que desconsidera o discernimento e autonomia do adolescente quando menor de 14 anos, né? Então, esse estupro de vulnerável, quando do ponto da ficção jurídica determina que abaixo de 14 anos eu não vou considerar o discernimento, o consentimento do adolescente, não está condizente com a realidade de saúde que nós vemos, que a iniciação sexual da maior parte dos adolescentes é em torno dessa idade, né, no nosso país. Não tenho aqui os dados agora atualizados, mas a gente sabe que está cada vez mais precoce. Então, como é que eu vou lidar e determinar que um menino que tem 14 anos e meio, porque teve uma relação sexual com uma menina de 13 anos, 11 meses e 23 dias, né, vamos dizer assim, ele vai ser um estuprador, né? Ele é um crime hediondo, né, um crime com uma alta penalidade, ele vai ficar como um adolescente em situação de conflito com a lei, um adolescente infrator, né? Isso é muito sério, né? Então, isso está se buscando, e ainda teve esse processo de consulta do Conselho Federal de Medicina, que ainda meio que validou isso de 2015, e isso trouxe consequências danosas na saúde. E, de novo, a gente tem que saber de que lugar a gente fala, né? Nós somos profissionais de saúde, a gente tem uma ética, né, a cumprir na relação e somos promotores de saúde, né? Então, o quanto essa situação atual, que a gente não pode desconsiderar, mas a gente tem que ver como a gente pode agir em rede para que a gente não traga dano à saúde desse adolescente, mas ainda cumpra, de certa forma, as prerrogativas legais, né? Nós somos cidadãos, mas a gente precisa ficar atento e sermos porta-voz do quanto essa situação levou a quebras de sigilos. Tem um trabalho que ontem a doutora Maria Inês apresentou, não tive tempo de olhar, se eu não me engano, da Federal de Goiás, por favor, assistam a aula dela, né, em que foi visto que todas as meninas gestantes, adolescentes abaixo de 14 anos, que foram notificadas, tiveram seus bebês um apigar muito mais baixo do que as que não foram notificadas ou não tiveram ações, né, de outras áreas aí da rede de proteção, e que tiveram seus bebezinhos com apigar, nascendo com apigar melhor. Né? Então, isso tudo é para a gente pensar. Né? Nós temos que construir redes de proteção continuamente. Né? É um grande conflito, mas não quer dizer que não haja uma solução pacífica, eu espero em breve. Então, houve quebra de sigilo, as denúncias sistemáticas que diminuíram o acesso dos adolescentes aos serviços de saúde, o risco para o atendimento desses adolescentes desacompanhados, que, como a gente viu, tem normativas já que garantem isso, né, independente da idade, né? E o estupro como um crime hediondo, uma perda de liberdade para alguns jovens, adolescentes, né, quando tem um ato de iniciação consentido, que às vezes nem vai precisar de uma conjunção carnal, mas é um beijo, um abraço mais íntimo, isso é ato libidinoso, isso tem que ser notificado. Né? Então, é um caminho em construção. Esses dois últimos slides, né, estou tirando inspirados da doutora Maria Inês Saito ontem, né, isso é uma foto, ela aqui embaixo, né, palestrando, e eu pude ter a honra de estar nesse Fórum de Direito Sexual e Reprodutivo dos Adolescentes, justamente ajudando em equipe, onde nós estávamos profissionais de saúde e com a presença de dois profissionais do Tribunal de Justiça de São Paulo, que foi o doutor Fernando Garcia e o doutor Franco Júnior como advogado que atua nessa área de direitos, fazendo um documento, né, para ser levado ao Supremo Tribunal de Justiça, né, foi coordenado pelo doutor Cláudio Barsante, a doutora Maria Inês Saito, e o relator foi o doutor Mário Richheimer, para a gente mostrar o quanto isso está tendo impacto negativo na assistência aos nossos jovens. Tá? Convido vocês a visitar, se alguém quiser, depois eu passo esse documento, que ele está mais disponível dentro do site da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Então, termino aqui, exatamente, de que forma os pais, escolas, sociedades e profissionais podem exercer um papel mais efetivo na promoção de saúde dos adolescentes. Guarda esses arquivos aqui para eles não ficarem soltos aqui.
seria respeitar, valorizar e dar suporte às etapas de desenvolvimento, né, direitos humanos dos adolescentes, incluindo os direitos sexuais e direitos reprodutivos, que é onde a gente sente maior conflito ético-legal, valorizar a aquisição de habilidades e competências socioemocionais e não só o desempenho cognitivo, valorizar mais o processo deles, o empenho deles e não só os resultados, proporcionando um ambiente seguro, estável e afetivo para que a gente possa ser um tutor de resiliência e eles possam desenvolver fatores de resiliência internos e acessar fatores projetivos, né, promotores de resiliência na rede. Com isso, valorizar o protagonismo juvenil, né? A gente sabe que adolescentes engajados socialmente, eles têm menores danos, menores prevalências de agravos em saúde, porque eles têm sentido de vida, projeto de felicidade, como diz o Dr. José Ricardo Aires, e ouvir sem julgar para compreender, escutativa, né? E assim poder ver a sua necessidade, ver o que você pode construir com ele, e não para ele, né? E ajudá-los a perceber que quando estão sendo ameaçados, quando são exigidos segredos, né, que eles busquem ajuda, confiar em adultos de referência dos quais eles sintam proteção e cuidado, né, sempre incluir a família dentro do possível, ajudá-lo a perceber isso, ajudá-lo a perceber sua rede de proteção, não é excluir a família, esses direitos só garantem uma privacidade e um sigilo para que ele possa falar de coisas que nesse outro ambiente ele não consegue falar, né, e assim poder acessar os seus cuidados. E também a questão de que seu corpo, né, só deve ser tocado se for consentido, gerar bem-estar, né, aprender então essa diferença do toque afetivo e do toque abusivo erotizado. Assim a gente vai de fato empoderá-los para uma autoestima, uma escolha adequada, um autocuidado para o seu projeto de vida e ser um adulto saudável, né, que é o que a gente deseja para eles. Agradeço aqui, né, eu acho que eu fui exato, talvez tenha passado 1 ou 2 minutinhos, e abro para a gente poder conversar, né, foi realmente uma fala mais para instigar nossa reflexão do que ser uma fala que responda tudo, né? Eu acho que tem muita coisa que a gente vai responder na prática, compartilhando em rede, né, registrando tudo muito bem em nossos serviços, em nossos documentos, né, cada um com a sua competência, né, para poder gerar uma rede de proteção, tá bom? Então, que a gente saia daqui com muita esperança, né, indignados com que nós temos que nos indignar no sentido da defesa, a saúde deles, né, e coragem para ajudar a mudá-las, né? Então, um beijo. Obrigada. Obrigada, Ana Carla. Obrigada por essa fala, né? Tão leve, cheia de pontos norteadores, de pilares para a gente poder, para os municípios, né, poderem fomentar essa discussão dentro do seu município. É um tema aqui que realmente ele precisa ser muito trabalhado aqui na nossa região. A gente tem poucos municípios que têm um olhar especial para o adolescente, né, que tem uma assistência voltada para esse público. E pela sua fala, né, são tantos pontos norteadores, são tantos pilares, são tantas coisas que precisam ser trabalhadas, coisas básicas, né, de ética, respeito, acolhimento, mas coisas também muito importantes que vão fazer toda a diferença para essa vinculação, para essa confiança desse adolescente no profissional. E, nossa, foi enriquecedor, muito, muito mesmo. Muito obrigada. A Edna, ela ficou de olho no chat, então vou chamar a Edna agora para ela colocar para a gente as perguntas ou as considerações que tiverem no chat, e aí você já pode ir respondendo, por favor, tá bom? Então, novamente, bom dia a todos. Não tiveram exatamente perguntas, eu vou ler alguns comentários, tá? Da Fátima do GVE de São José, falando que a visão do adolescente preconceituosa, ela entende que isso acontece porque alguns adultos se deslocam das suas próprias verdades estabelecidas e não conseguem olhar esse adolescente, né? Também fala da importância de envolver a família, né?
as famílias nessa questão da complexidade do desenvolvimento do adolescente desde quando está fazendo lá o pré-natal, né, ou o planejamento familiar, para as pessoas, para essas famílias conhecerem, né, essas fases do desenvolvimento e essa complexidade. A Daniela, que eu não identifiquei de que instituição, só falou Daniela, professora, reflete também sobre a questão o quanto que a pandemia teria implicado no processo de desenvolvimento dos adolescentes, porque um período de afastamento da família e aproximação dos amigos. E com a pandemia isso ficou supostamente assim, teve alguma consequência, né? Eu digo supostamente porque os adolescentes se encontram muito, mas se encontram de várias formas midiáticas também, né? Isso acrescentando eu aqui. Também a Fátima da GVE fala da prerrogativa dos pais, tá? Assim, da importância de levar os pais também a refletirem sobre a sua própria adolescência, quando vocês vão atender o adolescente, para favorecer esse acolhimento dos pais, fazendo uma revisão de que eles também adolesceram e eles também tiveram lá os seus conflitos, né? A Paula Carnevale, do GVE, de São José dos Campos, reitera essa questão da pandemia, que ela observa que alguns jovens, muitos jovens, no pós-pandemia, para voltar para as escolas, ficaram bastante inseguros nesse retorno às aulas, né? Assistente social da Santa Casa, que não consegui ver o nome, ressalta a importância do olhar sobre adolescente e essas proposituras novas do serviço social e da psicologia trabalhando nas escolas, né, para poder acolher o adolescente. A Paula Carnevale também faz uma contribuição do GVE de São José, informando que as adolescentes, as meninas entre 15 a 19 anos, apresentam causas, a prevalência de sofrimento de causas mentais, né? Problemas mentais nesse adolescente. Aqui também tem algumas outras observações da Fátima, que a pandemia exacerba os conflitos da família e com o adolescente, que também a gravidez menor de 14 anos o acolhimento a essa situação ela entende que fica muito melhor quando você tem um acolhimento do casal envolvido e das famílias envolvidas, né? E Thais Augusto, do CREA de Ubatuba, agradece a oportunidade, parabeniza e se despede. São essas as manifestações que eu vi até o momento de eu começar a falar. Agora tem outras aqui, de parabenização, do GVE, da Fátima, agradecendo. Quem mais agradece? Nessi Barroso, de Araújo, também agradece, parabeniza. Dora, ou Dora, não sei, também agradece. São essas as observações aqui, viu, Carol? Obrigada, Edna. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, fazer alguma contribuição, fazer alguma discussão? Se quiser, fica à vontade, pode abrir o microfone. Eu gostaria de fazer uma provocação e curiosidade para compartilhar. Como é que cada município está lidando com essa questão quando está atendendo um adolescente, menino ou menina, abaixo de 14 anos, que já está com vida sexual ativa? Como é que estão lidando, então, com esse conflito ético-legal da lei do estupro de vulnerável, como a gente fala de forma resumida? Como é que tem sido essa rede, essa articulação, então, dentro do eixo do sistema de garantias, né, de direitos da criança e adolescente, que nós pertencemos ao eixo de promoção?
como é que está a articulação e a conversa com o eixo da defesa e do controle, que é onde vai estar o Conselho Tutelar, o Ministério Público, algumas vezes a delegacia, como é que tem sido esse dia a dia, que eu acho que é esse o desafio maior quando a gente fala de direitos sexuais, direitos reprodutivos, né, que estamos na assistência, né, com esse atravessamento, é uma realidade que estamos na assistência dos adolescentes, né, entre 12 e 14 anos, né, como é que está isso? Alguém gostaria de manifestar? Pode abrir o microfone, ou pelo chat também, como preferirem. Gente, eu queria fazer uma contribuição, mas eu estou numa sala que várias pessoas falam, então eu vou pedir um pouquinho de consideração nesse momento, mas eu vejo que esse processo também é colaborativo, né? Eu penso que quando a gente fala em rede, a gente também, eu sempre falo isso, que todo sujeito precede um conceito antes da ação, né? Então, quando a gente trabalha em rede, quando a gente somatiza essas sensibilidades, a gente começa a ter um olhar que vai além daquilo que está posto, né? E esse é um desafio também quando a gente fala de escola, quando a gente fala dessa gestão, até mesmo de como são essas relações entre os adolescentes, né? Então a gente percebe que a escola às vezes é o primeiro que sabe daquela relação entre aqueles meninos e meninas, né? Que é o namoro, que é essa relação, e como que leva isso para a escola, da escola para a família, né? E esses caminhos são muito individualizados. Cada comunidade, cada escola, cada identidade do território vai delimitando esses espaços, né? E como que isso precisa também dessa sensibilidade, né? E como a gente ainda está caminhando nesses processos. E aí eu, como sujeito, que também tenho minhas condições de pensamento, também fico instigando a pensar como também é importante a gente valorizar esse processo da adolescência sem a sexualização prontamente dita, né? Pensando assim, que vou pensar no meu filho agora, né, que tem 12 anos e que ele é um menino e ele brinca de boneco e ele sabe, e o quanto isso é curto na vida, né, e quanto talvez a gente precise valorizar para os nossos adolescentes que a sexualidade ela é permanente, né, ela vem e ela continua com a nossa, né, adultização depois, quando a gente fica idoso, quando a gente, enfim, né, então não precisa ter pressa, né, eu vejo que também isso é um processo que a gente pode também valorizar nos adolescentes, né, essa relação sem a sexualização, mas como fazer isso sem tirar essa autonomia, sem tirar esse processo de conhecimento de si, do outro, dessa relação, às vezes, de amor que tem, é legítimo, né, de um menino por uma menina, e de um menino por um menino, de uma menina por uma menina, enfim, né. Então, são desafios, é uma provocação bem provocativa mesmo. Mas e eu já vou me despedindo, que eu tenho um compromisso às 10h30, mas eu quero agradecer profundamente, e principalmente esse olhar muito sensível que a doutora Ana Carla tem, e que a doutora Fátima também tem, enfim, todos desse núcleo trazem, e que isso fortalece e amplia, né? E é isso que eu penso que a gente, como rede, precisa: fortalecimento e ampliação desses olhares. E grata mais uma vez, e encerro a fala e passo adiante. Muito obrigada. Obrigada, Daniela. A Daniela sempre presente aqui com a gente, né? Sempre junto, sempre fazendo suas considerações. Muito obrigada. Edna, eu vi que você levantou a mão, mas a Nessi levantou a mão para fazer uma contribuição. Então, a Nessi, fala, por favor, e aí na sequência você fala, tá bom, Edna? Nessi, abre o seu microfone. Bom dia a todos. Ouvir doutora Ana Carla é sempre uma música para os meus ouvidos. E aí eu queria dar de contribuição que, depois de tudo que eu ouvi e que eu acompanho o trabalho dela, nós precisamos... Eu sou assistente social, mas estou conselheira tutelar em São José dos Campos. E aí eu sinto a necessidade de nós,
quanto conselheiros tutelares, ter uma capacitação sobre a saúde do adolescente. A doutora Ana Carla tem conhecimento que eu levei 1 ano fazendo estudo sobre isso, mas, infelizmente, o estudo ficou no meio do caminho e a gente não pôde desenvolver o trabalho que nós queríamos. Mas, diante dessa fala aí, nós que aplicamos a tal medida protetiva e que aí o nosso olhar vai para lá para o estupro de vulnerável, e aí quando ela fala, e nós temos um caso de uma adolescente que eu fui atender uma denúncia e cheguei lá e encontrei uma menina de 13 anos com uma criança de 7 meses no colo. Então, como lidar com essas situações? Então, nós, conselheiros tutelares, precisamos dessa capacitação assim, com urgência, estreitar Conselho Tutelar e Saúde do Adolescente. E agora, eu até copiei as idades, né? Que da ONU é diferente, da saúde eu já sabia que era diferente, e do Estatuto da Juventude, que, inclusive, eu tenho divulgado bastante isso nas escolas. É preciso também a gente divulgar esse Estatuto da Juventude, que vai de 15 a 29 anos, e que, infelizmente, a nossa equipe de educadores, de professores, nem conhecem, porque me acompanhou numa determinada escola recentemente, um professor que saiu de lá feliz, que ele ainda estava no Estatuto do Jovem, que ele tinha 28 anos. Então, é preciso essa capacitação para nós na aplicação dessa medida protetiva para proteger a saúde desse adolescente. E aí eu quero agradecer o convite, é a primeira vez, acho que é a segunda vez que eu participo. Estamos aí, juntos. Obrigado. Obrigada, Nessi. E assim, eu faço um pedido a você, a senhora, né? Me desculpa. Eu faço um pedido de compartilhar essa sala de encontro com os conselheiros tutelares todos. Não sei se você tem um contato com um dos outros municípios aqui da nossa região, mas se você tiver, amplia, porque o nosso objetivo sempre foi trazer para essa discussão, para esse momento que a gente da saúde, educação, assistência social, a gente está aqui aprendendo, né? Esse é o objetivo dessa sala de encontro, é aprender todos os meses com algum tema importante para a região. E eu já teve uma vez que a gente teve presença aqui de uma conselheira tutelar, se não me engano, do município de Taubaté, e aí agora com você aqui com a gente. Então, assim, por favor, compartilha, divulga, traga. A gente tem todas essas salas de encontro no YouTube. A gente tem um YouTube do DRS, que aí é facinho de fazer a busca no YouTube lá, só colocar DRS Taubaté, aí já vem, tem todas as salas de encontro gravadas com todos os temas que a gente já abordou aqui, mas trazê-los aqui para este momento de discussão é muito importante, né? É muito bom. Então, por favor, divulga para a gente poder ter mais conselheiros aqui com a gente. Obrigada, viu? Posso fazer um comentário, Carol? Fala, Ana Carla. Eu fico muito instigada com a fala da Nessi e sempre pensando nos princípios éticos que cada um de nós, né, está naquela relação, né? O que espera de nós e qual é o nosso compromisso ético com aquele adolescente que a gente está atendendo, né? E o que é de comum entre todos que estiverem aqui, assistência social, educadores, saúde, conselheiro tutelar, enfim, no Ministério Público, se estivéssemos aqui, é garantir o direito desses adolescentes e jovens. Onde há pequenos conflitos, é na execução de acessos, de insumos, que cada uma dessa parte e o que os rege tem. Mas o princípio ético é o mesmo. Né? E aí, eu acho que é esse o fino cuidado que a gente tem que ter. Então, por exemplo, eu sinto uma diferença na minha prática clínica de quando eu estou na atenção primária e quando eu estou no CAPSI recebendo justamente uma realidade dessa que a Nessi citou, né? Que veio por um conselho tutelar porque entendeu aquilo como uma violação de direitos, que é o que está na lei, eles estão executando, eles são conselheiros tutelares. Mas a rede protetiva vai se fazer nesse diálogo. Do que você viu de fator de proteção e de risco, o que ele, com o papel de conselheiro, vai poder gerar naquela balança de mais fator de proteção e menos de risco. É aí que a gente consegue construir o cuidado, apesar dos conflitos éticos legais. Então, muitas vezes, eu já vi
E muitas vezes, reforço muitas, naquele momento, por causa do que aquele casal de adolescente, aquela família ouviu quando passou no conselho tutelar, fazer do uso daquela situação, muitas vezes, né, da compreensão, da reflexão, o casalzinho ali resolve parar de ter prática sexual íntima, né, de maior risco, uma gestação ou de uma DST. Vai ter a outra intimidade, mas sem chegar a essas vias de fato. Porque eles passam a ter informação de que existe esse conflito ético legal, né, e um amando o outro, gostando do outro, não quer que o outro seja visto como estuprador, quando a gente está falando desse recorte, né, abaixo dos 14 anos. Né? E do ponto de vista preventivo, quando eu estou lá na atenção básica e eu percebo isso, eu divido e dou essa informação. Eu falo, olha, hoje em dia, independente da gente concordar ou não, a partir de tal data, na lei brasileira, isso pode acontecer. Como é que você fica com isso? Você já conversou isso com seu namorado, com a sua namorada? Né? Você sabe, aí você fala da prevalência de dados, sempre na linguagem deles, do índice de gravidez nessa fase, as consequências da gravidez. Né? Você tem dentro das opções dos direitos sexuais e reprodutivos, um deles é a abstinência. Cabe a ele decidir, não sou eu que vou impor. Né? Eu acho que é esse exercício de cuidado em rede, bem registrado no prontuário, né? No caso, ou no histórico escolar, no histórico, enfim, de cada um, estou falando prontuário, porque, né, como médica, detalhando isso tudo. Né? Eu opto, Ana Carla, como profissional, tá? Isso é uma posição minha, notifico esses casos, né? Porque eu tenho a lei a cumprir como profissional, mas com todo esse detalhamento, que é consentido, que eu não vi dinâmica abusiva, que ele estava indo recorrer, pegando os insumos e sabendo se prevenir, né, nos cuidados com a sua saúde sexual e reprodutiva. Né? Até o momento, não tive problema nenhum, espero que ainda não tenha, porque eu entendo que eu estou exercendo o meu papel, que é cuidar, que é o que está naqueles documentos que eu citei para vocês, diminuir danos à saúde e promover a saúde desse adolescente. Obrigada. Obrigada, Ana Carla. Edna, você havia levantado a mão. Sim, tem algumas manifestações no chat de agradecimento, fala aqui também da necessidade de mais ebiatras, né? E também, tem aqui uma proposta da Daniela, da PCNP, de vamos desenvolver algumas formações sobre o fluxo de violência, penso que podemos inserir esses dados, é o que ela traz. Mas o que eu pedi a palavra naquele momento para fazer uma contribuição, que não sei se a gente vai conseguir avançar nisso, mas eu sou apoiadora da política de humanização e eu apoio vários equipamentos do Estado, Santa Casas e AMES, né? Hospitais Gerais e AMES aqui da região, e alguns municípios, né? Em relação a linhas de cuidado, materno-infantil, alta responsável, enfim, de várias linhas. E eu estava aqui pensando, né, tem até uma instituição, tem duas instituições hospitalares que eu apoio que estão aqui hoje, de poder levar essa discussão no olhar, né, quando esses adolescentes estiverem na internação, ter um olhar um pouco mais refinado, porque o adolescente, em geral, ele é invisível, né, na nossa sociedade, ele é absolutamente invisível. No mercado, então, no mercado, eu digo assim, em consumo, é mais invisível ainda. Mas eu acho que fazer essa observação para as equipes assistenciais, né, que assistem o adolescente em qualquer situação, de ter um pouco mais refinada essa escuta, né, qualificar essa escuta, para poder identificar até se tem ali algum indício e poder fazer a comunicação enquanto um ponto de rede para a rede da atenção básica de pertinência desse usuário. Estava aqui pensando que vai ser mais uma questão que eu vou levar junto aí, não só ao HMUT, que está aqui presente, a Santa Casa de São José, mas às demais instituições que eu apoio. Legal, Edna, obrigada. Nossa discussão. Luane? Ai, sempre para mim é lindo ouvir a Ana Carla falar. Ela é uma das responsáveis pela minha formação, né, em educação e saúde, em direitos humanos.
A Fátima também participou bastante dessa minha formação, né? E aí tem algumas coisas que eu queria contribuir, assim. Hoje eu sempre fui uma educadora desde os 16 anos, né? Hoje, além de educadora, eu sou professora. E uma das coisas que fez parte da minha vida enquanto adolescente, e hoje eu proporciono para os meus adolescentes nas escolas que eu passo sempre, e agora aqui com a ajuda da Dora, né, a gente faz uma parceria muito legal, é promover espaços de grupo para esses adolescentes em que eles se sintam seguros para compartilhar, né? Então, assim, porque a gente fala sempre da questão do adulto responsável e do adulto confiável para o adolescente. Procure um adulto que você confia. E eu entendo que a gente vai sempre incluir a família, a gente não quer excluir a família nunca, mas às vezes não é em casa que ele encontra esse adulto confiável. E a gente dentro aqui do espaço da escola e muitas vezes o espaço de saúde também, é onde eu posso formar um grupo para que esse adolescente se sinta seguro para compartilhar. E a gente agora está com um coletivo de meninas que elas quiseram formar um coletivo aqui na escola, né? São 18 meninas que quiseram se juntar e eu e a Dora, a gente acompanha os encontros às sextas-feiras e a gente discute muita coisa, mas toda sexta-feira elas precisam de um momento em que elas compartilhem o que elas estão sentindo. Então, às vezes, é sobre o relacionamento que elas estão tendo com um colega ou uma colega, às vezes é sobre a orientação sexual delas, que elas estão começando a descobrir e elas não sabem como falar com as famílias. São muitas questões que elas têm e os adolescentes, eles anseiam por esse espaço em que eles possam compartilhar. Então, assim, compartilhar uma experiência que dá certo há muito tempo. Desculpa pelo barulho, gente, eu estou na escola. Que dá certo há muito tempo e que faz diferença. Porque, então, eu sempre reforço, por exemplo, sobre quem é o ebiatra, que elas podem procurar muitas vezes o ebiatra, que elas têm medo de falar para a mãe, mas que elas podem ir no postinho, sozinha no primeiro momento, conversar com esse ebiatra, tirar dúvida. Então, criar esse espaço para o adolescente é muito importante. E o último passo, que eu sempre falo em todos os lugares que tem adulto, que eu brinco que eu não gosto de adulto, eu gosto de adolescente. Mas a gente compartilha com os adultos. Uma coisa que eu sempre falo, a gente só vai conseguir mudar as equipes que a gente está quando a gente tirar da gente o nosso olhar adultocêntrico. Nós somos adultocêntricos e a gente precisa fazer diariamente um exercício de validar as emoções, opiniões e sentimentos dele. Porque a gente é automático, a gente fala assim, nossa, mas você está sofrendo, você pensa, né? Porque eu não falo, você está sofrendo por isso? Aí você fala, sim! Para mim, hoje, adulta, aquilo pode não parecer muita coisa, mas para ela naquele momento, para ele naquele momento, é muito importante. Então, é um exercício diário da gente deixar de ser adultocêntrico, né, para poder acolher e atender esses adolescentes e essas adolescentes da forma mais completa que a gente puder. Obrigada, Luana. O quanto o programa Saúde na Escola, enquanto a escola é espaço de promoção de saúde, de desenvolver esse pertencimento, né? Essa competência deles, autonomia, que eles são competentes, né? Eles podem contribuir, eles precisam desse pertencimento e são verdadeiros atores sociais, gente, pelas causas que os, né? Mas aí a gente precisa ter esse olhar. Obrigada, Luana. Nossa, Luana. Não se faz saúde só dentro da unidade de saúde. Exatamente. Nossa, Luana, muito obrigada. Muito bacana essa estratégia desse coletivo de meninas. Muito bacana ter esse olhar para elas terem o momento delas, poderem falar, né? O que está lá dentro do coração, a briga com a coleguinha, o namorinho, a discussão em casa com a família. Muito bacana. E adorei essa coisa da gente ser menos adultocêntrico. Vou até falar para as minhas amigas aqui, porque é exatamente isso que a gente faz, né? A gente fala, você está sofrendo por isso, imagina, isso passa. Olha o que a gente faz, a gente está desvalorizando um sentimento tão importante para ele, né? Para ela, para ele, que seja. Nossa, muito legal. Obrigada pela sua fala, viu? E aí faço o link de novo com a fala da Edna Pinheiro, né? Hoje em dia a gente está e deve, sou apoiadora, né? Discutindo as políticas para a primeira infância, primeiríssima infância. A gente sempre sabe que lá atrás, lá na gravidez, sempre o cuidado, a linha do cuidado, os grandes investimentos que a gente precisa fazer. Mas a gente não fala, por exemplo, de uma cidade para adolescente e jovem, ainda se fala muito pouco. Então, realmente, a adolescência é o último ciclo da vida que a gente está olhando,
né? Então, a gente precisa olhar, né? Por isso lá... Isso. A gente pulou a adolescência, né? E por isso o dividendo tríplice que esse documento da Ação Global Acelerada traz. É para o adolescente de agora o ganho, é para o adolescente, né, para o futuro desse adolescente, para as próximas gerações, e se a gente não cuidar disso, a gente vai perder tudo que a gente está investindo desde a infância. A redução da mortalidade infantil, que é ótimo, importantíssimo, mas se eu não sustentar no impacto das causas externas, que é o que é prevalente, não cuidar disso, eu só posterguei um pouquinho mais a vida dessa pessoa, né? Então a gente precisa pensar nisso. Eu gostaria de dar um complemento aqui também à fala da Edna, né? Eu sou a Natália, sou assistente social aqui da Santa Casa, né? Uma das instituições que acompanha a Edna nesse processo de humanização. E, né, conforme ela falou aí dessa parceria, né, dessa questão da gente estar atendendo a criança e adolescente, a gente aqui hoje, a gente faz esse trabalho, sim. A gente, inclusive, tem uma parceria muito grande com o Conselho Tutelar Municipal. Eles, inclusive, já ajudaram a gente aqui com uma adoção. A própria Neuci mesmo já ajudou uma outra assistente social aqui com essa questão da adoção, que a mãe não queria o bebê, né? E a gente, inclusive, eu mesma já presenciei atendimento que o conselheiro tutelar veio até aqui para a gente abordar uma adolescente de 14 anos que mantinha relações sexuais também e uso de substâncias psicoativas. E nós mesmos, assistentes sociais, quando a gente pega uma demanda nesse sentido, a gente já encaminha, a gente mesmo preenche o SINAM, a gente mesmo encaminha para a vigilância sanitária e já faz um relatório social encaminhando junto para o conselho tutelar. Então, a gente encaminha para a CAPES, né? Fora isso, ele já sai daqui com esse encaminhamento ou com um direcionamento, se é um paciente, né, que aqui a gente atende convênio, já direcionando também, às vezes, para uma unidade psiquiátrica, que, infelizmente, em alguns casos é necessária nesse momento, mas a gente faz essa parceria, a gente já tem esse link muito importante com a rede oferecida aqui. Eu trabalhei, Ana Carla e Luana, com a Juliana Duarte, não sei se vocês conhecem ela ainda, né? Que ela trabalhou muito no GAN, ela falava muito desses projetos, hoje ela está na ESP, a gente mantém contato, ela falou bastante já de vocês, do projeto, né? Dessa questão de trabalhar com adolescente, então foi muito produtivo. Natália, é importantíssimo, né, essa rede estabelecida, que é uma rede que já está dada, né, oficialmente. É preciso fazer isso, né? Vocês têm um objeto e função para fazer isso, né? Quando eu me referia a fazer uma conversa com os hospitais, é dentro da lógica dos conceitos da política de humanização, de gestão do cuidado. É um pouquinho diferente desse fluxo que está estabelecido. Mas todo o contato com o município é um começo de uma construção de ponte, né? Ou com o conselho, enfim. Acho muito importante. Mas a ideia é um pouquinho além dessa história. Mas a gente vai ter oportunidade de conversar no CIH da Santa Casa, que está retomando enquanto CIH, né? Reiniciando, tá bom? Obrigada, Natália. É importante sua consideração, né? Você já ter essa vinculação aí com os serviços, já saber as referências, já saber para quem direcionar. E importante também vocês tratarem disso dentro da política de humanização para fortalecer ainda mais esse olhar, essa assistência que vocês já estão realizando aí na Santa Casa. A Elaine do Agamonte levantou a mão e eu vou, com muita dor no coração, encerrar as considerações depois da Elaine, tá, gente? Porque a gente já avançou bem no horário. Então, Elaine, por favor, a palavra é sua. Bom dia a todos, bom dia, Carol, bom dia, Edna, bom dia a todos presentes. Nossa, está sendo, assim, uma discussão muito bacana, muito interessante, né? Eu sei, com certeza, para mim e para todos. Eu queria só, assim, mostrar rapidamente aqui, não vai dar tempo de falar muito, mas a gente está aqui numa discussão e na construção de um protocolo de atendimento humanizado aos adolescentes, né? As gestantes, né? Nós temos aqui um serviço de maternidade, nós temos aqui um ambulatório de pré-natal de alto risco. Recentemente, a gente esteve em acompanhamento de uma adolescente de 14 anos, que veio até ter o bebê aqui com a gente. Então, assim, a gente está nessa construção realmente
voltada, né, com essa preocupação de ofertar, de propiciar, de promover esse atendimento humanizado, né? É claro que alinhado a essa questão de propiciar uma proteção integral, prioritária e de garantia de direitos, né, desses adolescentes. Então, a gente tem feito também uma conversa, né, um estreitamento aí com o nosso conselho tutelar, daqui de Taubaté, a princípio, mas uma conversa mesmo, né, ainda não formal. A gente até conversou um pouquinho com o promotor da Vara da Infância, que também dá sempre sugestões para a gente, ideias, né, para a gente estar também alinhado com essa questão do direito e da proteção também, mas principalmente aqui na construção interna, né, com toda a equipe médica, assistencial, psicossocial, para a gente também estar pensando e tendo esse olhar desse acolhimento desses adolescentes, né? E, então, assim, eu acho que tem sido muito bacana essa construção, a gente está aí com o protocolo, já escrevendo já algumas coisas, e daí eu vou estar discutindo com a Edna, que com certeza vai poder contribuir bastante com essa questão da humanização desse atendimento. Então, assim, eu quero agradecer mesmo, né, tem sido muito rápido, mas quero agradecer mesmo que está sendo muito bacana, muito legal essa conversa. Obrigada, Elaine. Obrigada pela sua contribuição. Tenho certeza que a nossa sala de encontro caiu assim em cheio para você, né? A doutora Ana Carla passou inúmeras, não vou falar dicas, inúmeros pilares, orientações para vocês poderem construir aí, fortalecer, alinhar esse protocolo de vocês aí do Hospital Municipal Universitário de Taubaté. Parabéns pela iniciativa, viu? Ô, Carol, posso deixar uma frase só no encerramento aqui, né? Que é uma coisa que eu ouvi outro dia e me fez muito sentido. E ouvindo a todos hoje, eu acho que vai fazer muito sentido também, que é o seguinte: quando a gente está em conversa com o outro, né? A gente tem que pensar que é como se quando a gente está indo visitar a casa de alguém. Quando eu vou à casa de alguém, eu não levo os móveis da minha casa, eu não levo a minha cama, né? Eu levo, às vezes, umas mudas de roupas, eu levo a minha pessoa, né? O meu ser, né? Mas, assim, e respeito esse espaço que eu estou entrando, né? É uma casa diferente, é uma casa que é do outro, e eu tenho que ter respeito por ela, né? Então, eu acho que isso ajuda um pouquinho nessa coisa, né, do cuidado, da escuta, né, de como a gente tem que se colocar na frente de um outro, né, e do respeito. Exatamente isso. Obrigada. Carol, desculpa, eu sei que você está querendo encerrar, né? Obrigada, Débora, também pelo comentário, por todas as colegas, mas tem uma pergunta ali no chat, a última, que talvez você vê como você pode dar conta, fico ao dispor também, tá? Pode responder, eu ia pedir mesmo para você responder, pode responder, por favor. Na verdade, para, né, tentar compartilhar a minha visão, eu gostaria de entender um pouco melhor a pergunta. Não sei se a Leila, então, poderia se manifestar, porque quando ela fala sobre a rede de atendimento, quando a adolescente acessa a rede, ela já tem todos os atendimentos ou é necessário agendar? Eu gostaria de compreender um pouquinho, para depois, então, repetir os relatos em cada atendimento. Será que ela poderia se explicar? Bom dia, eu vou tentar ser bem rapidinha. É assim, ó, a adolescente fica grávida, né? E aí ela precisa de todo o atendimento, certo? Aí, assim, eu queria saber se quando ela acessa os serviços de saúde para fazer aquele pré-natal, que aqui em Taubaté a gente tinha um serviço específico que acabou sendo generalizado e que agora não é mais específico para adolescente, e a gente perdeu muito com isso. Eu queria saber se os outros atendimentos já fazem parte, entende? A questão do acolhimento psicológico, até a questão de alguma
algum conflito em relação à lei, se já é tudo, ou se ela tem que ir de ponto em ponto. Então, passou aqui no postinho, aí tem que marcar, esperar para ter um atendimento nos serviços psicológicos, depois se tem que marcar de novo para ter um atendimento. Na defensoria eu sei mais ou menos como funciona, mas assim, nos outros pontos, é isso que não sei se ficou clara a minha pergunta. Eu estou entendendo, acho um pouco melhor, Leila, eu vou falar um pouquinho, né, a partir do que eu entendi. Em São José, compartilhar nossa experiência, a gente tem um sistema informatizado de saúde, onde todo profissional da rede de saúde deve registrar seu atendimento, né? Então, o esperado é que, quando uma adolescente chega em qualquer unidade da atenção primária ou secundária, é que esse profissional consulte ali um pouco, já veja o caminhar, veja os encaminhamentos que ela já teve, se ela já está em atendimento ou não, veja o registro desses profissionais que já atenderam, e a partir disso, conversando com aquela adolescente, né, entender se ela gostaria dela, falar as informações que eu já tive, eu pelo menos, oriento a rede e faço essa prática de compartilhar com ela, olha, eu já vi que você já foi aqui é tal, você gostaria de me dizer, né, alguma coisa a mais, ou eu estou precisando de mais informação sobre isso por causa disso, né, para poder decidir com você o que eu posso te ajudar, né? Então, eu acho que é muito importante que esses registros sejam compartilhados, mas eu imagino a diversidade dos municípios, cada um com a sua condição. Eu acho que em casos assim, mais delicados, mais vulneráveis, o esperado, né, para uma construção de rede é que esses profissionais compartilhem a informação, que eles conversem entre si. Se fazer rede é assim, né? A rede ela é viva, ela é dinâmica, né? Não só encaminhar e não segurar a linha do cuidado, né? Geralmente tem alguém ali atribuído que vai segurar a linha do cuidado, que a atenção básica sempre tem esse privilégio dentro do SUS de estar no território, do acesso ser mais fácil. Então, é importante que ali tenha alguém da referência, né, nessa questão da vigilância, do acompanhamento, que é papel da atenção básica, mas também você saber as outras referências que estão cuidando, né, no restante da atenção secundária ou terciária, que às vezes essa menina pode estar passando por uma ameaça de aborto, ter que ficar internando, enfim, uma gestação de risco, não só pela idade dela, mas por uma outra condição, né, aí envolvendo o seu pré-natal, e ter essa comunicação. Assim como você mesmo falou, né, com Defensoria Pública, Ministério Público, Conselho Tutelar, todos que estejam envolvidos, né? Eu acho que, como cada caso é um caso, né, e nesses casos, com, às vezes, muitas questões a cuidar de forma intersetorial, deve haver um compartilhamento dessa informação. E a clareza do papel de cada um dentro do seu princípio ético, né? Foi isso que eu espero ter colaborado. Colaborou sim, doutora. Eu acho que é exatamente isso, né? A gente não sei se tem alguém de Taubaté aqui que gostaria de se manifestar, mas o objetivo, né, é a gente não fazer com que a vítima fique repetindo a mesma história. Se for para contribuir, se for para aumentar, se for para tirar alguma dúvida, o profissional vai direcionar essa conversa. Agora, depende do local que ela ingressou, né? Se ela o primeiro lugar que ela procurou ajuda foi no postinho de saúde, nos bairros, né, aqui de Taubaté, ela vai ter o acolhimento ali pelos profissionais que estão ali naquele momento, mas se ela precisar, sim, de um acompanhamento psicológico, de uma assistente social, a gente sabe que a gente não tem esse profissional ali na hora, naquele momento. Então, ela vai ser direcionada para esse atendimento em outra data, num momento oportuno, e aí isso vai se caminhando, né? É mais ou menos assim que funciona aqui em Taubaté. Não sei se acho que ninguém de Taubaté está aqui para poder se manifestar. Em Jacareí também, né, Carol? O município de Jacareí também tem essa mesma lógica. Costuma ser, né? Na maioria dos municípios, a gente tem, às vezes, no ambulatório de gestação de alto risco, aí sim, já o ambiente compartilha dessa equipe multiprofissional para poder dar todo o atendimento conforme a necessidade do caso e tal. Agora, quando a porta de entrada é uma unidade de saúde, uma estratégia de saúde da família,
aí vai precisar acionar a rede e ir caminhando nessa rede para poder ter o atendimento na integralidade, né? É isso. Bom, então eu agradeço a presença de todos aqui, mais uma vez. Nossa próxima sala de encontro agora é em outubro, sempre na segunda quinta-feira do mês. Quero agradecer imensamente a doutora Ana Carla por ter conversado tão abertamente com a gente hoje, com toda essa leveza, como eu já falei, com tantas orientações para a gente poder fortalecer esse olhar dentro dos municípios, que é muito importante, que a gente precisa muito na região. E agradecer aqui, gravado no YouTube, oficialmente a Débora, do GVE São José, que sem ela essa sala de encontro não teria saído. Me ajudou não, né? Somos um grupo que se apoia, mas que ela assumiu dessa vez sozinha e falou, não, vai, senão não vai dar. E a gente está muito atropelado, né, ultimamente, com tantas demandas. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu fazer e foi excelente. A gente teve um público muito bom também, fico feliz. E, por favor, gente, compartilhe essa sala de encontro, compartilhe esse momento com todos os profissionais que vocês conhecem. Somos todos aqui profissionais, a gente conhece muitas pessoas, independente de trabalhar com elas ou não, né? Então, compartilha para isso ir se tornando uma realidade aqui na nossa região e a gente vir trazendo pessoas para a gente poder conversar sobre violência, né? E conversar sobre a importância dessa rede de atenção às violências aqui na nossa região. Então, é isso. Muito obrigada e até o mês que vem.